Boa noite, pessoal. Tudo certo? Como é que estão aí? Tudo bom? Mais uma aulinha. Hoje vamos falar sobre tensão, corrente e potência. Três coisas muito importantes. A gente vai ver a diferença entre elas e como calcular corrente, tensão e potência. Vamos lá? Aqui. Tensão em volts, também tem o símbolo do E, mas normalmente a gente vê isso aqui nos aparelhos, que é o V. Corrente, medida em ampere, para fórmulas tem esse símbolo do I, e nos aparelhos a gente vê a fórmula do A. Potência, watts, tem o símbolo do P para fórmulas matemáticas, e nos aparelhos a gente vê o W de watts. O que é importante aqui? Parece complicado, mas é bem simples. Tensão em volts, corrente ampere, potência watts. Compreendido isso? Tranquilo, né? Agora, para fórmulas matemáticas, a gente vai encontrar E para tensão, I para corrente e P para potência. Beleza. Mas o que a gente vê no dia a dia nos aparelhos eletrônicos, nos eletrodomésticos? A gente vê isso aqui. Certo? Por que eu estou mostrando esse formato aqui? Para a gente ter o conhecimento técnico que o cidadão comum não tem. O instalador vai saber calcular a corrente, a tensão e a potência de um circuito, ou até mesmo de um aparelho que consome essa energia. Beleza, então. Tem uma fórmula aqui, bem fácil de aplicar, que é uma mão na roda para o instalador, é rápido e fácil. Isso aqui resolve quase todos os problemas de um eletricista no dia a dia, é bem fácil. Então vamos lá. Vamos supor aqui um aparelho que consome uma carga legal, um chuveiro, por exemplo. Beleza, o chuveiro. Lindo. Seguinte, a gente tem, vamos supor que esse chuveiro tem uma potência em watts, símbolo W de 6.800 watts. É o que consome esse chuveiro aqui, é a potência dele no máximo, ou seja, na regulagem mais quente, chega a 6.800 watts. E a gente sabe que aqui tem uma tensão. De 220 volts para ligar esse chuveiro. Aí a gente precisa saber a corrente que vai gerar aqui nesse circuito. Qual é a corrente nesse circuito aqui? E por que saber a corrente? Porque se eu precisar saber qual é o disjuntor melhor para esse circuito do chuveiro, eu vou ter que saber a corrente para comprar um disjuntor de 20 amperes, 25, 30, 32. Como é que eu vou saber isso? Aí vamos usar a tabela. A gente tem duas grandezas dessas três aqui, né?
Falta uma. Qual que falta aqui? A corrente. Então a corrente a gente não tem. Nós temos a potência, que é 6.800. E temos a tensão, que é aqui, 220. Então, está faltando a corrente. Agora, a gente trabalha com essas duas aqui. Quando tiver em cima e embaixo, a gente vai imaginar essa linha aqui, que ela é divisão. E essa linha aqui, ela é multiplicação, quando está do lado. Se tivesse faltando essa grandeza aqui, a gente iria multiplicar corrente vezes tensão. Mas está faltando a corrente. Então, potência dividido por tensão. 6.800 dividido por 220. Eu já fiz ali na calculadora. Vai dar 30, alguma coisa. 30. Vou arredondar aqui para 30 amperes. Por que 30 amperes? Porque a corrente é ampere. Então, 220 volts, símbolo matemático, E. Corrente, amperes, símbolo I, aqui é o que estava faltando, e agora tem 30 amperes, por quê? Porque A de ampere. Potência em watts, W, watts, P, potência. Tá? Então, por exemplo, tem um disjuntor aqui para esse circuito do chuveiro. Esse disjuntor liga o circuito do chuveiro. Qual disjuntor fica melhor aqui na situação? A gente sabe que esse aparelho tem 6.800 watts, ligado em 220, ele vai ter uma corrente de quanto? 30 amperes. Então, a corrente aqui nesse circuito aqui é 30 amperes, a corrente. O disjuntor tem que ser de quanto? Pode ser 30? Pode. Mas se for 30, vai ficar muito no limite. Em algum momento dá um pico aqui de corrente um pouquinho, passa ali, vai desarmar o disjuntor. Lembra que aqui na verdade eu arredondei, mas é 30,9 mais ou menos. Então se o disjuntor for de 30, ele vai desarmar durante o uso aqui. Não pode ser 30. Qual é o próximo? A próxima amperagem de disjuntores que tem é o 32. Não tem disjuntor de 31 amperes, tem o 32. Então tem que ser o 32 aqui. Disjuntor 32 amperes. Por quê? 32 com uma corrente de 30,9 e um disjuntor de 32, ele não vai desarmar no uso. Em uso normal, a amperagem não vai chegar a 32. Então ele não vai
desarmar sozinho. Vai funcionar bem aqui. E também vai proteger o circuito contra curto-circuito. Por quê? Se acontecer alguma coisa aqui, ou aqui dentro, e a corrente passar de 32, ele vai desarmar sozinho. É bem fácil passar de 32. Qualquer coisinha que der ali dentro, um mau contato, e a água vazar daqui para cá, ele já vai dar um curto ali dentro e já passa de 32 e desarma aqui. Então aconteceu um problema no chuveiro lá dentro, vai desarmar aqui. Por isso é importante o disjuntor na amperagem certa. Se o disjuntor fosse 40 aqui, ou 50, tem que ser um curto muito mais forte aqui, talvez até chegue a incendiar aqui, até chegar na corrente de 40 ou 50 no circuito, para derrubar o disjuntor. Porque a ideia não é a pessoa correr lá e desarmar, não existe isso. O disjuntor trabalha sozinho. Ele é termomagnético, ou seja, chegou na amperagem ali, tem que desligar. Aí eu pergunto, qual é a outra função dele? É proteger o fio, ou o cabo. Às vezes é cabo, às vezes é fio. Fio é quando é rígido, é um só. E cabo pode ser aquele cabinho com 6 ou 7 pernas, e pode ser aquele cabinho flex, que tem várias pernas. Não importa se é cabo, fio ou cabinho, quando ele é 6 milímetros, ele é 6 milímetros, quando é 4, é 4. E assim por diante. Nesse caso aqui, o fio certo para esse circuito é 6 milímetros quadrados. Por quê? Porque o fio 6 milímetros ele suporta até 36 amperes. Vou colocar aqui. O fio 6 milímetros suporta até 36 amperes. O disjuntor é 32. Então ele protege o cabo também. Porque se passar a corrente, essa corrente 30 que está correndo aqui no fio 6, se essa corrente passar de 36, chegar lá nos 40 e pouco, pode romper o cabo, derreter o cabo, ou derreter a capa. Então, tem que se proteger o fio também. Eu não posso colocar 40, o disjuntor aqui de 40 nem 50, porque não vai proteger o cabo. Caso dê um curto aqui, antes de desarmar o disjuntor de 50, o fio já vai estar derretido. E se o fio derreter, pode causar um incêndio. Então, a amperagem tem que ser na medida certa. Um pouquinho maior a amperagem do disjuntor, um pouquinho maior do que o consumo máximo, mas amperagem menor do que o fio suporta. O fio aguenta 36, é 32 o disjuntor. Beleza? O disjuntor é 32, o consumo máximo 30. Beleza? Então está tudo certo. Essa é a maneira de calcular a amperagem do disjuntor. Cada circuito vai ser diferente. Tem circuito que não tem um chuveiro. Tem 5 tomadas e mais umas 10 lâmpadas. Como é que eu vou calcular isso? Às vezes uma tomada está sendo usada e às vezes todas estão sendo usadas. Então aí se faz um cálculo de estimativa de que todas estejam sendo usadas ao mesmo tempo.
que ser um cálculo aí de estimativa para mais ou menos calcular a amperagem do disjuntor. Depois, com o uso, você passou a se colocar numa daquelas tomadas algo com mais carga. Era a princípio, por exemplo, para carregador de celular. E um certo dia alguém começou a colocar naquela tomada um aquecedor elétrico. Então essa amperagem vai aumentar muito. Aí talvez tenha que se substituir o disjuntor daquele circuito. Se era 10 amperes para 5 tomadas de carregador de note, tranquilo. Agora colocou um aquecedor na tomada com um disjuntor de 10 amperes, ele vai desarmar. Aí tem que refazer, né? Isso é para conhecimento nosso, né? Porque os nossos sistemas eletrônicos centrais, movimentador de portão, todos esses equipamentos, eles não consomem muito, né? Eles consomem pouco, então não vai ter esse problema. Mas por que é importante ressaltar isso? Vamos supor que um circuito desses aqui já esteja trabalhando no limite, com um disjuntor de 32 aqui e usando 31,9. E aí vamos dizer que já tenha mais algumas lâmpadas junto ali e outra coisa qualquer, uma tomadinha lá, e está 32 e com corrente de 32. De vez em quando ele desarma sozinho. O que vai acontecer? A gente vai colocar mais um equipamento, mais um movedor de portão, ou mais uma central de cerca, ou mais um alarme, ou câmeras, junto nesse circuito que já está desarmando às vezes, vai danificar o aparelho, ou vai ficar desarmando e alguém vai dizer, o técnico instalador de sistemas eletrônicos de segurança fez alguma coisa errada, ligou o negócio lá, agora está desarmando tudo. Mesmo que antes já estivesse desarmando, a culpa vai ser do último que foi lá ligar alguma coisa. Então não dá para cair nesse erro. Então, quando isso acontece, tem que ter essa noção de que já está sobrecarregado, então não vou ligar ali. Detalhe importante da corrente com a tensão. Quando elas são inversamente proporcionais, quando a corrente sobe, a tensão desce. O que pode acontecer? A corrente subiu nesse circuito. Aí tem um movimentador de portão, vamos supor, ligado aqui junto. Está trabalhando no máximo. Aí a corrente sobe, por esse aparelho consumir muito. Subiu muito a corrente, a tensão desce. Aí baixou a tensão, vai danificar lá o movimentador de portão, que tinha que ter 220 volts para trabalhar bem, vai trabalhar com 190, por exemplo. Vai acabar danificando ele. Então o que acontece? Quando a gente olhar para um circuito e ver que está aquecendo o fio, está trabalhando com disjuntor no limite, às vezes desarma sozinho. Tem muita coisa ligada no fio que às vezes é fino. Os bornes estão derretendo, olha aqui no disjuntor. Nessa parte aqui ou aqui, a capa está aquecendo, está com cor escura, queimada. Tem problema no circuito. Então não dá para ligar aí o nosso equipamento. Que além de estragar o equipamento, depois vão dizer que a gente não soube instalar o equipamento. Tá bom? Por isso que temos que prestar atenção nessa parte elétrica, certo? Então, recapitulando, tensão é volts. A gente vai ver o V de volts nos equipamentos eletrônicos, mas quando se trata de fórmula, para calcular, a gente vai ver a letra E. Corrente, ampere.
medir disjuntores em ampere, fios, quanto que suporta, tantos amperes. Nos aparelhos, consumo em corrente, tantos amperes, miliamperes às vezes. Agora, para cálculos, letra I representa a corrente. Potência em watts, o W, bem conhecido. Vai comprar um chuveiro, está lá 6.800 watts, 5.500, 7 não sei quanto, em watts. Mas, para cálculos, o P vai representar a potência. Bom, já falei do fio 6 milímetros, que suporta 36 amperes. Deixa eu colocar aqui. Fazer um espacinho. Vou colocar aqui uma... Essa tabelinha é fácil de encontrar na internet, eu vou colocar aqui. Fio 6 milímetros. Quadrados. Fio 4 milímetros. Quadrados. Os que mais se encontram nos circuitos residenciais. 6, 4, 2,5 e 1,5. Seis milímetros suporta 36 amperes. O 4, 28. O 2,5, 21. Fio 6, 36 amperes. Fio 4 milímetros, 28 amperes. Fio 2,5, 21 amperes. E fio 1,5, 15 amperes. Ah, mas o fio 1,5 é tão fininho, vai aguentar 15 amperes. Vai. Cálculo. Acredite na física. É isso daí mesmo. Então, esse é o resumo de hoje para essa aula. Até a próxima. A gente se vê. Valeu!